Olá, eu sou Hacem, livro de Romanos, no capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: Davi disse: Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Eu quero falar hoje sobre o seguinte assunto: entre confissões diárias e o perdão eterno. Como é que essas duas coisas se relacionam? Como é que eu tenho que confessar os meus pecados diariamente, porque o Espírito Santo me estimula a fazer isso, sendo que eu recebi um perdão absoluto eterno? É exatamente isso que o autor está querendo dizer, Paulo está querendo dizer aqui. Romanos 4 é quando Paulo resolve fazer da vida cristã não, né? Da vida espiritual de Abraão, um exemplo para nós de justificação pela fé. Porque aquele homem, ao acreditar no que Deus fala, de que ele será pai de muitas nações, será o pai da fé, de que quando ele vive aquele momento com o filho dele, Isaque, tendo que subir no monte Moriá, e aquele momento de que Deus mandou matar, ele vai até o último momento, até quando Deus fala, não faça isso, Abraão. E aí a Bíblia diz que o Senhor providencia um cordeiro para matar, e o Senhor fala que, olha, você vai ser pai de muitas nações, porque aquilo que você mais amava, você não negou a mim. Ele está sempre mostrando, acreditando, o Senhor disse, e eu vou acreditar, eu vou botar crédito nesse negócio. E aí o que acontece? A Bíblia diz então que ele é justificado pela fé. É isso que Paulo vai fazer, vai falar sobre a justificação pela fé que ele vem explicando no capítulo anterior e agora vai trazer a vida dele para ilustrar. E ao ilustrar, ele está dizendo que os pecados, bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas. Os pecados são cobertos, ainda existe o mal, mas passa-se uma cobertura nos pecados. E bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Como assim? É o perdão eterno que recebemos dos nossos pecados passado, presente e futuro. Agora, por quê? Por que eu e você ainda somos levados a confessar diariamente esses pecados? É simples, meus queridos. Nós precisamos entender uma coisa. Deus quer sempre uma fé, uma vida, uma espiritualidade viva, genuína, autêntica, sincera, de uma consciência limpa, de uma mente consciente de tudo o que fazemos, quer seja de bom ou principalmente de errado, apresentando a Ele. Deixa eu explicar melhor. Deus sabe de todos os meus pecados e dos seus pecados, tudo que você fez hoje, e eu também. Tudo que você fez ontem e no seu passado, e eu também. E Ele já sabe tudo que nós vamos fazer a partir de amanhã, semana que vem e do nosso futuro. Ele sabe. Agora, por que Ele nos chama a confessar? Porque Ele quer que eu e você possamos demonstrar consciência diante dEle do que nós fazemos. A questão não é se Ele sabe ou não sabe. A questão é se eu e você temos a hombridade, o brio de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que Tu sabes dos meus pecados, mas eu estou aqui mostrando para o Senhor que eu tenho consciência do que eu faço. Mesmo o Senhor sabendo, eu quero chegar e confessar o que eu faço. É aí que está o X da questão. Meu filho vai fazer 5 anos no final do ano, está com 4 anos. E é muito interessante, quando eu falo para ele não faça, e ele faz alguma coisa que não deveria, sofre a consequência, ele vem com uma cara para mim, está na testa dele escrita, eu estou querendo esconder, mas eu fiz. Ele vem e confessa. Eu sei que ele fez. Mas o que vai trabalhar no meu filho, caráter, reputação, transparência entre eu e ele, confiança, é a verdade revelada entre nós dois. É ele chegar e falar: pai, eu sei que o senhor sabe, né? Eu não devia fazer, o senhor falou e eu acabei fazendo e me arrebentei, mas eu estou vindo aqui reconhecer, e aí a gente se sente feliz.
a gente fica, é isso mesmo, meu filho, não tá legal o que você fez, mas que bom que você confessou, que bom que você está demonstrando que reconhece diante de mim o que você fez, que você não está se escondendo, que você não está criando subterfúgios, se manipulando, se enganando. E sabe de uma coisa, meus queridos? Quando a gente não faz isso, quando a gente não confessa, mesmo tendo o perdão eterno, não confessamos diariamente as nossas imundícias, a gente vai vivendo de uma espécie de esquizofrenia espiritual. Eu estou estudando psicanálise e Freud ensina que esquizofrenia nada mais é de que há um momento na sua psique, nas suas instâncias psíquicas, em que o seu eu, quando ele vive um trauma, alguma dor insuportável, ele cria uma realidade e passa a querer viver nessa realidade para não ter que confrontar com o trauma, com a ideia ou alguma coisa insuportável da qual ele não quer lidar, ele não quer tratar, aceitar e conviver com aquilo. Então cria-se uma realidade, um universo paralelo. Assim é o esquizofrênico. O esquizofrênico é um tipo de psicose em que uma pessoa começa a viver, criar um personagem, uma realidade, fugindo daquilo que fez, que vivenciou, ou de algum sofrimento, alguma tragédia que ela não dá conta de viver conscientemente com aquilo. Um filme interessante sobre isso, do Leonardo DiCaprio, Ilha do Medo. Assista que você vai entender o que eu estou querendo dizer. E nós começamos a ser esquizofrênicos espirituais. Quando nós não confessamos ao Senhor, a gente começa a criar uma realidade. Deus está sabendo, Deus está vendo. Mas a gente quer fugir, a gente não quer ser confrontado diante de Deus, mostrando, ei, eu quero que você fale para mim, reconheça. É por isso que nós precisamos. O perdão, meu querido, foi eterno. O perdão é eterno. O Senhor só está querendo que você e eu possamos ter uma vida viva e saudável cristã com Ele, uma mente e uma espiritualidade saudável. Pare de criar universo paralelo, para de criar mundos. Chegue diante do seu marido, diante do seu filho, chegue no seu patrão, chegue no pastor, em quem você precisa conversar, abra a boca, seja verdadeiro, se for necessário. Chegue diante do Senhor hoje e fale: Senhor, eu estou vivendo assim, assim, assado. Eu estou fazendo de conta diante do Senhor. A sua vida de oração não vai para frente. Você não vai conseguir ter intimidade com o Senhor, porque toda vez que você botar o joelho no chão ou fechar os seus olhos para orar diante do Senhor, Deus vai colocar, tá aqui, vai confessar ou não? Ou vai ficar brincando comigo? Eu quero que você pense nisso. É por isso que Deus quer que eu e você, todos os dias, venhamos a confessar os nossos pecados. Entre confissões diárias e perdão eterno. Aprenda isso, guarde no seu coração. Que Deus te abençoe.